Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, 3 da manhã, vamos às notícias na Rádio Observador e começamos pela atualidade internacional. Este sábado, Donald Trump anunciou o encerramento do espaço aéreo da Venezuela. Caracas condena a mensagem do presidente dos Estados Unidos, que classifica como uma ameaça colonialista. Trump avisou que o espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado totalmente fechado. A Venezuela reagiu, denuncia e condena a ameaça colonialista que pretende afetar a soberania do seu espaço aéreo. O país considera que se trata de uma nova agressão extravagante, ilegal e injustificada contra o povo venezuelano. Entretanto, os voos semanais da Venezuela para destinos internacionais caíram quase 25% depois do país ter revogado as autorizações de operação de 6 grandes companhias aéreas internacionais, entre as quais a TAP. O país passou de 105 para 79 voos internacionais por semana, de acordo com os dados fornecidos pelo setor privado, compilados pela agência espanhola EFE. Fonte do setor privado disse que a Venezuela perdeu praticamente toda a conectividade com a Europa. A decisão continua em vigor, apesar de o pedido da Associação Internacional de Transporte Aéreo para que seja reconsiderada. André Ventura espera que a paz na Venezuela seja preservada. Lembra também a comunidade portuguesa que vive no país sul-americano, que tem de ser protegida. Eu espero que a paz seja preservada, sobretudo porque Portugal tem uma comunidade na Venezuela longa e antiga que devemos proteger e para a qual devemos olhar. E devemos estar preparados também, talvez isso seja o mais importante neste momento. Nós já recebemos muitos portugueses que estão na Venezuela e também muitos luso-descendentes que estão na Venezuela e que voltaram porque o país está uma miséria, como aliás todos os países comunistas, mas se calhar vamos ter que nos preparar para receber mais no futuro próximo. São declarações de André Ventura à margem de uma sessão em Coimbra. Sublinha que Portugal deve estar então preparado para acolher o eventual regresso de imigrantes portugueses na Venezuela. Ventura tira ainda críticas ao regime de Nicolás Maduro, que diz que não tem ajudado à promoção de paz e manifesta a vontade, o desejo de que Maduro abandone a liderança da Venezuela. E Marcelo Rebelo de Sousa garante que está a acompanhar em permanência a situação na Venezuela através do governo, nomeadamente o ministro dos Negócios Estrangeiros. Em declarações aos jornalistas no final de visita ao Banco Alimentar em Alcântara, o Presidente da República reafirmou que o preocupa a situação da comunidade portuguesa na Venezuela, que está a atravessar um momento difícil. Ainda na atualidade internacional, o presidente ucraniano considera viável alcançar já nos próximos dias um acordo para um fim digno da guerra com a Rússia. É pelo menos a convicção de Volodymyr Zelensky, transmitida no habitual discurso ao final de cada dia. Zelensky destaca que a delegação ucraniana para as negociações já está em solo norte-americano para continuar o diálogo com base nos pontos de Genebra. O líder máximo da Ucrânia está otimista. A delegação ucraniana deverá estar nos Estados Unidos ainda hoje, no horário americano. O diálogo baseado nos pontos de Genebra vai continuar. A diplomacia permanece ativa. O lado americano está a demonstrar uma abordagem construtiva e nos próximos dias será possível definir os passos necessários para determinar como dar um fim digno à guerra. A delegação ucraniana possui as diretrizes necessárias e espero que os membros trabalhem de acordo com as claras prioridades da Ucrânia. São declarações de Volodymyr Zelensky no habitual discurso ao povo ucraniano. Entretanto, um responsável governamental dos Estados Unidos, citado pela agência noticiosa France Press, indicou que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, vão encontrar-se no domingo com a delegação ucraniana na Flórida. Seguimos agora com as presidenciais. Falamos do debate desta noite entre Luís Marcos Mendes e Jorge Pinto. A escolha do juiz Carlos Alexandre para liderar a Comissão de Combate à Fraude no SNS foi tema em debate, com críticas do lado do candidato apoiado pelo LIVRE. Jorge Pinto questiona a nomeação do executivo do Luís Montenegro, mas não só. Diz também que a nova unidade de combate à fraude se trata apenas de marketing. Isto parece uma jogada de marketing do governo. E vou explicar porquê. Porque, repare,
o Governo, quando tomou posse na anterior legislatura, dizia que tinha um plano a muito breve prazo para responder aos problemas do SNS. Como não conseguiu apresentar resposta, foi inventando diferentes problemas. Ou eram os imigrantes, agora são as fraudes. Fraudes essas que é evidente que existem. O que eu quero dizer é que já houve uma equipa semelhante em 2012, se a memória não me atraiçoa. Os resultados foram relativamente limitados em relação àquilo que identificaram. O que eu me pergunto é porquê o juiz Carlos Alexandre? Porquê? Qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência em relação à saúde? Luís Marcos Mendes tem uma opinião diferente sobre o tema. O candidato apoiado pelo PSD fala de uma boa escolha e diz que não é necessário ter experiência na saúde para demonstrar que está à altura. Acho que aquilo que foi anunciado na saúde é uma belíssima decisão. É uma boa decisão porque foi rápida, é muito bem escolhido. A experiência que ele tem, designadamente em matéria de tratar na área dele da justiça, combate à corrupção, incute respeito, para não dizer até medo, mas sobretudo respeito. E eu acho que ele não precisa de saber de saúde, porque ele não vai ser Ministro da Saúde, nem Secretário-Estado da Saúde, mas vai criar as condições ou propor regras para, no domínio justamente da prevenção, poder haver, de facto, uma situação bem mais exigente do que o facilitismo que, pelos vistos, exige hoje. Luís Marcos Mendes e Jorge Pinto foram os protagonistas do debate desta noite, o 9º de um total de 28. O próximo é já este domingo às 9 da noite, no Frente a Frente, na SIC. Vão estar o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, e António Filipe, o candidato apoiado pelo PCP. E terminou o primeiro dia de convenção do Bloco de Esquerda. Este domingo, o José Manuel Pureza vai suceder a Mariana Mortágua. Os congressistas vão voltar ao complexo desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa. Depois de um dia de discussão, a apresentação das várias moções setoriais, no domingo vão ser eleitos os órgãos nacionais do partido. José Manuel Pureza encabeça a lista da moção A à Mesa Nacional e também à Comissão Política do Bloco de Esquerda. É a lista da atual direção. Em 2023, a moção de Mariana Mortágua venceu com 80% dos votos, o que faz com que José Manuel Pureza seja o provável sucessor. O candidato que, na véspera da eleição, ouviu vários avisos dos principais fundadores do partido, pedem João Gama um partido com os pés bem assentos no chão. O primeiro foi Fernando Rosas. Na intervenção mais aplaudida do dia, o historiador e fundador do Bloco de Esquerda desafiou os militantes a fazer uma longa reflexão. Queremos ser um efêmero e volátil partido de agitação borbolotando sobre as lutas sociais e políticas sem criar raízes? Um partido do toca e foge? Para não ser um partido toca e foge, Rosas pede ao Bloco de Esquerda que regresse às bases, que volte a estar nos sindicatos, nas empresas e nas associações de estudantes. Mas avisa, o caminho não vai ser fácil. Neste campo de batalha pela organização e reorganização do Bloco. Esta é uma tarefa hercúlea, exige uma atenção e continuada da futura Comissão Política do Bloco. Fernando Rosas seguiu-se Luís Fazenda, de olhos postos na política externa, acabaria por citar um bem conhecido social-democrata. E é neste momento que apraz sublinhar a inteligência de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa disse que Trump era um agente russo. Acertou. Não tem a menor dúvida. Para pedir ao Bloco de Esquerda que saia desta convenção a envolver toda a esquerda na luta pelo desarmamento. O último dos três fundadores a discursar foi Francisco Louçã. É ele quem pede um partido da esquerda moderna que saiba o que quer. Pés bem assentes na terra. Respostas claras. Salário, casa e hospital. Salário, casa e hospital. Pés na terra, no combate para a longa duração, que é a persistência da formiga que faz a vida. O caminho para José Manuel Pureza seguir, desenhado por Francisco Louçã, Luís Fazenda e Fernando Rosas. A reportagem do jornalista João Gama, com algumas das principais intervenções durante o primeiro dia da Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Os trabalhos são retomados este domingo, às 9h da manhã. E voltamos agora ao Presidente da República, que admite sentir-se frustrado pelos números da pobreza em Portugal não terem descido durante os 2 mandatos. Foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa, de visita esta noite ao Banco Alimentar contra a Fome, em Alcântara, no dia em que arrancou a campanha da recolha de alimentos. O chefe de Estado fez um donativo e, no final
Nacional, em declarações aos presentes, lamentou que os números da pobreza no país continuem acima dos 2 milhões de pessoas. Se há tristeza que eu tenho no coração é de que a pobreza não diminuiu aquilo que devia ter diminuído, porque se tem diminuído e não estivesse e não continuasse a estar à volta dos 2 milhões de pessoas, mais coisa, menos coisa, 2 milhões de portugueses é muito português, e desses 2 milhões haver quase 400 mil que recebem o apoio dos bancos alimentares, quer dizer que é um quinto. Essa é a tristeza. A alegria é mais voluntários, mais jovens. São declarações do Presidente da República, que esta noite diz também que para o ano será voluntário do Banco Alimentar contra a Fome. Falamos ainda de desporto. O Benfica regressou às vitórias no campeonato e venceu na Madeira o Nacional por 2-1. Depois da vitória para a Taça e também para a Liga dos Campeões, os encarnados voltam aos triunfos na Liga. No final da partida, José Mourinho destacou a dificuldade deste encontro, não tem dúvidas quanto à justiça do vencedor e destaca a entrada em campo positiva dos suplentes. Os 3 que entraram para este ano, o Ivanovic, o Shell Group, entraram bem, deram outro andamento ao jogo, e depois há aquela coisa, quando se ganha nos últimos minutos, há sempre aquele dramatismo, mas eu acho que a performance do Benfica globalmente é muito bem conseguida. Nós em Guimarães tivemos uma muito boa segunda parte, mas aqui tivemos um bom jogo durante os 90 minutos. Já do lado da equipa da casa, Tiago Margarido assumiu a justiça da vitória encarnada, mas quis também deixar uma mensagem de satisfação aos atletas. Foi o jogo dentro daquilo que era expectável. Obviamente que jogando contra uma grande equipa como o Benfica, com um grande investimento, é difícil. Nós assumimos as rédeas do jogo, saímos a espaços com competência, criávamos alguma frição naquilo que era o jogo e o conforto do Benfica. Portanto, acho que os jogadores foram exímios a cumprir o plano de jogo. A verdade é que o Benfica, pelo somatório do jogo, tem uma vitória justa, mas não tem como não ficar orgulhoso dos meus jogadores. As Águias igualam agora a condição do Sporting com 28 pontos no segundo lugar. Os Leões só vão jogar este domingo, recebem em Alvalade o Estrela da Amadora a partir das 6 da tarde. Depois disso, no Dragão, às 8h30 da noite, o Futebol Clube do Porto prepara-se para receber o Estoril. São estes 2 encontros que contam com emissão especial de desporto para ouvir, com relato e análise em direto aqui na Rádio Observadores. E assim fechamos este noticiário das 3 da manhã. A informação fica por aqui, mas regressa daqui a pouco às 3h30 com a síntese de notícias. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.